Olá, tudo bom com vocês? Hoje estou aqui para trazendo mais um capítulo deste livro, né? Curso sobre Spinoza, de Gilles Deleuze, né? Então, venho trazendo o capítulo, a aula que o Deleuze deu do dia 13 de janeiro de 1981, que se trata da correspondência com Bleinberg. Então, nesse capítulo, o Deleuze ele vai continuar, né, a questão da ética de Spinoza, explicando a ética de Spinoza, trazendo essas correspondências, né, cartas que o Spinoza trocava com um corretor holandês, né, teólogo calvinista, conhecido como Bleinberg. Eles se correspondiam para conversar sobre o problema do mal, né? E o Bleinberg, ele põe dois problemas para o Spinoza, né, que o Deleuze trouxe aqui, né, nesta aula. Para entender essa questão, para quem não conhece Spinoza, né, é importante assistir a primeira aula que eu iniciei, né, desse livro, ok? Primeira aula que o Deleuze deu para explicar essa questão, para entender essa questão, certo? Então, assim, o Bleinberg ele vai colocar um problema para Spinoza, certo? E o Spinoza ele vai dando as respostas, né, para essa pessoa, né? Então ele vai dizer assim que essa ideia, certo, que esse pensamento que o Spinoza traz das composições e decomposições que ocorrem na natureza, ele vai dizer que é um caos, né? Ele vai falar que é um problema que ele traz, né? E não há por que privilegiar que na natureza tem composições, certo? Por exemplo, ele vai dizer que quando sendo assim, né, um corpo ele está sempre numa relação com outros corpos de composições e decomposições o tempo todo. E aí um exemplo, um animal ele mata outro animal para se alimentar, certo? Nesse momento, quando ele fez isso, ele compôs a sua relação com outro animal, né? Ele trouxe vantagem para o seu corpo, né? Foi uma composição para o seu corpo, pois ele precisava do alimento para continuar vivo. Entretanto, houve aí uma decomposição. O animal ele morreu, né? Morreu e aí foi uma desvantagem para o animal. Então, o animal que morreu. Então, nesse sentido, há sempre uma composição e uma decomposição. Então, ele vai dizer que não tem por que privilegiar as composições, certo? Se um momento vai trazer vantagem para um corpo e desvantagem para o outro. Então, ele vai dizer que esse pensamento mostra que a natureza é um verdadeiro caos, ok? E o Spinoza ele vai responder a essa questão, a esse problema que o Bleinberg coloca para ele, certo? Dizendo que do ponto de vista da natureza, há somente composições, ok? Porque se você for pensar nas decomposições, é apenas uma parte isolada da natureza, pois na natureza, certo, completa, né, há apenas composições. Por exemplo, o ecossistema, né, o ecossistema, esse é um exemplo meu que eu estou dando, né? O ecossistema ele é perfeito, ok? Também, digamos, os movimentos planetários, né, na órbita celeste, também é perfeito. Então há só composições. Então o Spinoza responde a esse primeiro problema que o Bleinberg coloca para ele, né? Então, Bleinberg vai colocar outro problema para o Spinoza, né, sobre essa questão do bem, do mal, da virtude e do vício. Ele vai dizer o seguinte para o Spinoza, que para o Spinoza, as relações que compõem, as relações que convêm, Spinoza chamará de virtude. E as relações que decompõem, as relações que não convêm, ele chamará de vício, certo? E que isso é um critério, um ponto de vista muito particular.
E aí o Spinoza ele vai mostrar que não, que ele tem um ponto de vista ético, né? Existe um critério ético. Não é uma questão de gosto do que é melhor ou pior, certo? O que me convém, o que não convém, como um alimento ou um veneno para um corpo. O Spinoza não está tratando disso como coloca Breinberg, ok? Ele vai, e para mostrar que ele possui um critério ético, certo? Para explicar o que ele vem trazendo, certo? No seu ponto de vista ético, ele vai trazer o matricídio de Nero e o matricídio de Orestes. Ambos mataram suas mães, ok? Mas existe uma diferença. Então ele vai trazer esse exemplo desses crimes para mostrar o que ele está querendo dizer, ok? Ele vai dizer que no matricídio de Nero, Nero foi ingrato, Nero foi insubmisso, certo? Ele foi impiedoso e Orestes não, ok? Mas por quê, né? Porque o ato em si de matar a mãe não é mal, né? Spinoza vai dizer, afinal é o que o corpo pode, né? O ato, a potência da mão de golpear uma pessoa e matar não é mal, é o que pode o corpo, ok? Mas existem ações que são feitas por sentimentos, por paixões, com pensamentos confusos, certo? E existem ações que são feitas a partir de uma razão pura, certo? Que são ações claras, são, né, bem distintas, ok? Então, qual é então a diferença entre esses dois casos, né, e o critério ético que Spinoza quer trazer? Que Spinoza quer trazer? Nero, ele mata sua mãe, ok? Ele sabe, né, que o seu ato vai decompor, né, a sua mãe, ok? Então a associação que ele tem é direta, ou seja, ele associa o seu ato ao que ele quer, que é matar a mãe, certo? Ele sabe que a ação dele vai decompor a mãe, e ele associa o seu ato a essa decomposição, certo? Ele tem uma imagem direta de matar sua mãe, ok? E Orestes não. Por quê? Porque Orestes, ele associou o seu ato ao fato, certo, de a mãe de Orestes ter matado o pai de Orestes, Agamenon, né? Clitemnestra, né, que é a mãe dele, matou o pai, certo? E ele associou o seu ato ao ato da sua mãe, certo? Então, Orestes recompõe a sua relação com o pai, certo? Com seu pai, fazendo esse ato, ok? Porque Climestras decompôs o pai de Orestes, ok? Então, ele recompôs a sua relação com o pai, certo? Então, o seu ato, ele foi associado não ao ato em si de matar sua mãe, ele não mataria sua mãe, ele só teria composições com sua mãe, mas porque ele associou o seu ato ao ato de Climestras, né? Climenestra, certo? Então há dois tipos de ações, né? Ações nas quais a decomposição vem por consequência, é o caso de Orestes, certo? E a ação que foi por princípio, né? Que foi o caso de Nero, ok? Porque o princípio de Orestes não era matar sua mãe, ele queria compor, na verdade, com sua mãe, ok? Então, isso é um caso, né, que o Spinoza ele traz para mostrar que Deus ele não pensa, né, em relação ao bem e o mal, certo? Porque Deus ele não pensa, certo? Através de signo, né? Para Deus o signo não existe, ok? Spinoza então vai dar outro exemplo, né?
ele vai dizer o seguinte: Deus, ele revela a Adão, certo, que a maçã agirá como um veneno, certo? E o que Deus faz? Deus revela uma composição, certo? Ele não emite um signo. Deus não pretende trazer uma relação de obediência, nem pecado, não fala de obediência, nem de pecado, não. Deus revela uma composição que vai acontecer, uma composição física. Qual é? Que a maçã agirá como um veneno, ok? Certo? E aí o Deleuze vai dizer que à medida que não compreendemos as composições, né, a relação da substância, modo, certo? É que invocamos os signos, né? No caso, invocamos o pensamento do pecado, né? No caso aqui do Adão, né? Da obediência. Esse é um exemplo meu, certo? Então, Deus não dá um signo que remeteria a um significante. Deus não faz isso, certo? Então, revelar para Deus é compreender, ok? A natureza e o indivíduo, certo? Eles estão, digamos, relacionados, né? Um indivíduo engloba outros indivíduos, engloba todo o universo, ok? Tem uma ordem das composições, que todas as ações serão efetuadas, ok? Todas as relações serão efetuadas, ok? Então, a natureza, ela possui uma infinidade de relações, né? A natureza inteira é a totalidade dessas relações, dessas efetuações de todas as relações, ok? Possíveis. Então, existe uma ordem e existem leis da natureza, certo? E quando falamos, Deleuze vai dizer, quando falamos em revelação divina, na verdade estamos falando das leis da natureza. Não existe nada de misterioso no caso, ok? Então, a revelação divina é a exposição das leis da natureza, certo? Que é a ordem das composições, certo? Das relações das composições. Que isso é o que se chamará a lei da natureza. Compreenderam? Então, quando se é muito limitado, certo? Não entendemos as leis das composições, as leis da natureza, ok? E compreendemos como ordens, né? Como uma relação de obediência e comando, certo? Por quê? Porque não entendemos as composições físicas, certo? As relações e as composições dos corpos, né? Então, reclamamos esse signo de obediência, de comando, certo? Por quê? Porque não compreendemos, certo? Deleuze vai dizer, né, o Spinoza traz que Deus não proibiu nada a Adão, certo? Não houve uma proibição, apenas ele revelou que a relação da maçã com o corpo de Adão, né, iria trazer uma relação física, ok? Se nós entendêssemos as relações, as leis da natureza, esse pensamento, esse signo, né, de obediência e comando seriam completamente estranhos a nós, ok? E é porque não entendemos isso, é que evocamos um signo e chamamos Deus de Pai, ok? Porque não entendemos as coisas do mundo. Se entendêssemos as relações, não teríamos nenhuma necessidade, certo, de comandar nem de obedecer. Bom, gente, eu termino por aqui. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Logo estarei com as outras aulas. Muito obrigada.